Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos juntos à nossa próxima aula do curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Bom, na aula anterior a gente já viu ali o conceito do direito do trabalho, a gente viu a criação da consolidação das leis trabalhistas, né, como que se deu aquela criação, que ela foi um dever constitucional após a criação da Justiça do Trabalho, e também a gente viu o conceito de empregado e quais são os requisitos. Lembra? A gente tinha ali 5 elementos necessários para se configurar uma pessoa como um empregado. E hoje nós vamos entrar agora no conceito de empregador. Lembra que a gente havia pulado o artigo 2º e passar direto para o artigo 3º para trazer ali a relação do empregado? Agora a gente volta para o artigo 2º e vamos entender aqui essa relação do empregador, tá? Olha lá o que traz para nós o artigo 2º da CLT em relação a esse conceito de empregador. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então você nota que há aqui também no próprio artigo 2º uma correlação com a definição do empregado. Por quê? O empregado ele é admitido, ele é assalariado, ele é dirigido e ele presta esse serviço pessoalmente. Aqui o empregador ele admite, ele assalaria, ele dirige a prestação do serviço que é pessoal. Então o empregador atende a estes requisitos, tá? A CLT ela expressamente estabelece a exigência de que a empresa ou empregador assuma os riscos do negócio. Então você nota que no artigo 2º ele traz que o empregador é aquela empresa que, assumindo os riscos do negócio, isso quer dizer o quê? A empresa ela não pode transferir para o empregado o risco que pela prestação de serviço ela acaba trazendo, tá? Então, por exemplo, às vezes uma empresa que contrata uma pessoa para ser um vendedor. E aí, ainda que ele seja um vendedor, ele preste ali as informações, talvez ele tenha deixado de prestar alguma informação e o consumidor entrou com uma ação contra essa empresa. Esta empresa, ela assume esse risco, entendeu? Ela deve responder essa ação, ela não pode passar essa ação para o seu empregado falando que foi o empregado que deixou de prestar as informações. A empresa sempre assume o risco do negócio, então todo negócio ele possui algum risco, o mínimo que seja, então a empresa ela não pode transferir para o empregado, ela é responsável pelos riscos causados, tá? E vamos agora para os equiparados a empregador. E aqui a gente entende por que a gente pulou o artigo 2º, porque nos parágrafos seguintes traz para nós essa relação das pessoas que são equiparadas ao empregador, tá? Então, a gente viu que a definição de empregador, ela está lá no artigo 2º, tá? Mas a lei, ela apresenta alguns indivíduos que, apesar de não se encaixarem na definição específica daquele artigo, são igualmente equiparados ao empregador, tá? E está lá no parágrafo 1º do artigo 2º. Olha lá. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Olha só, efeito exclusivo da relação de emprego. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, se o profissional liberal, ainda a instituição de beneficência ou associações recreativas, se elas contratam pessoas que atendem aqueles requisitos de empregado, elas também são equiparadas aos empregadores, tá? Então, a lei ela estabelece essa diferenciação entre empregador e as pessoas equiparadas ao empregador em razão das pessoas enumeradas nesse parágrafo 1º do artigo 2º, né? Porque assim, elas não podem ser enquadradas como uma empresa, então elas não têm aquele caráter empresarial, porém, ela, contratando uma pessoa que atenda aqueles requisitos, ela é considerada um empregador também, tá? Então, o intuito desse parágrafo 1º foi o quê? Assegurar aos trabalhadores contratados como empregados por essas pessoas a proteção jurídica conferida aos empregados em geral.
o legislador, embora reconhecendo não serem aquelas pessoas empresas, equiparou-as para auxiliar o empregado. Porque poderia haver a reclamação ou então ainda tentar essas pessoas se eximir da responsabilidade de empregador, mas conferindo àquelas pessoas contratadas todos os requisitos de empregado. Então, para não haver nenhum tipo de problema para, principalmente, o empregado, é que o legislador, ao fazer essa consolidação das leis trabalhistas, ele equipara essas pessoas ao empregador. Então a gente pode concluir o quê? A CLT ela não foi taxativa ao indicar os tipos possíveis de empregador ou de pessoas a ele equiparadas. Então ela não é taxativa, ou seja, ela não especifica por A mais B quais são essas pessoas. Ela deixa um rol mais exemplificativo. Então ali são algumas pessoas que podem ser equiparadas ou ainda o próprio empregador na sua característica geral, tá? O ponto essencial da definição está no fato de haver contratação de trabalhadores. Então vocês lembram que a gente comentou a respeito da pessoa que ela é contratada, atende todos os requisitos e acaba não sendo considerado um empregado, porque a pessoa que lhe contratou não é uma empresa, por exemplo. Então acaba trazendo uma complicação, principalmente para essa pessoa, tá? Então, é muito mais ligada à configuração da relação de emprego para o empregador como uma pessoa, para o empregado, quer dizer, como uma pessoa natural, uma pessoa que atende aos requisitos, né? E não diretamente para o empregador, e sim para o empregado, porque a proteção, ela é maior para o empregado, porque ele é a pessoa mais frágil da relação, digamos assim. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu vou falar para vocês não me deixarem de seguir nas redes sociais e eu fico aqui aguardando até a próxima aula. Até mais!